Existe uma dor que não grita. Ela não sangra, não aparece nas páginas como feridas abertas ou batalhas épicas. É um trauma silencioso, enterrado entre versículos conhecidos, normalizado pela fé e ignorado pela maioria. Mas ele está lá. E uma vez que você percebe, é impossível não enxergar a Bíblia do mesmo jeito novamente. Imagine carregar um peso emocional tão grande que você nunca pode falar sobre ele. Imagine obedecer, servir, amar, enquanto algo dentro de você se parte aos poucos. A Bíblia registra milagres, promessas e redenção. Mas também registra mentes em colapso, silêncios forçados e sofrimentos psicológicos profundos, mesmo que quase ninguém fale disso. E talvez o mais perturbador seja isso: esse trauma não pertence apenas aos personagens bíblicos. Ele ainda ecoa hoje, nas pessoas que tentam ser fortes o tempo todo. O trauma que poucos percebem não é apenas o sofrimento físico. É a obrigação de suportar sem reclamar. É a repressão emocional travestida de virtude espiritual. É o silêncio imposto em nome da obediência. A psicologia moderna tem um nome para isso. A Bíblia não. Desde o início, a narrativa bíblica apresenta um padrão inquietante. Personagens escolhidos por Deus não são protegidos emocionalmente. Eles são expostos, testados, isolados. Abraão é chamado de pai da fé, mas psicologicamente, Abraão vive sob constante ameaça de perda. Ele abandona sua terra, rompe vínculos, vive como estrangeiro. E então vem o evento mais traumático de todos: o pedido para sacrificar o próprio filho. A Bíblia relata o ato com poucas palavras, sem descrição do estado emocional de Abraão, sem lágrimas, sem hesitação explícita. Mas a psicologia faz uma pergunta que o texto não responde. O que acontece dentro da mente de um pai que acredita que precisa matar o próprio filho para ser obediente? Esse tipo de experiência gera um trauma profundo chamado dissonância moral. Quando o sistema de valores entra em conflito direto com o comportamento exigido, a mente precisa se fragmentar para sobreviver. Abraão não grita. Ele não questiona. Ele obedece. E esse silêncio não é neutralidade. É sobrevivência psíquica. A Bíblia avança e o padrão continua. Moisés é o libertador. Mas antes disso, é um homem dividido entre duas identidades. Criado como príncipe egípcio, mas pertencente a um povo escravizado. Ele presencia injustiça, explode em violência, mata um egípcio e foge. O texto diz que Moisés foge para o deserto. A psicologia diz que ele entra em exílio emocional. Anos de silêncio. Anos longe de tudo que lembrava quem ele era. Quando Deus fala com ele na sarça ardente, Moisés não responde com entusiasmo. Ele responde com resistência. Quem sou eu? E se eles não acreditarem? Eu não sei falar. Essas não são desculpas espirituais. São sintomas claros de um trauma não resolvido. Moisés não se sente digno, capaz ou inteiro. Ele carrega culpa, medo e insegurança. E mesmo assim, é colocado à frente de um povo inteiro. A Bíblia celebra sua missão, mas ignora o custo psicológico de liderar milhões de pessoas enquanto se sente quebrado por dentro. E então, há Jó. Talvez o caso mais evidente e ao mesmo tempo mais distorcido de trauma psicológico na Bíblia. Jó perde tudo: filhos, saúde, status, segurança. E o que mais choca não é o sofrimento em si. É a expectativa de que ele suporte tudo com dignidade silenciosa. Seus amigos aparecem, não para acolher, mas para explicar por que ele merece sofrer. Eles racionalizam a dor, espiritualizam o trauma. Hoje, a psicologia reconhece isso como gaslighting emocional, invalidar a dor do outro para manter uma narrativa confortável. Jó grita, questiona, se revolta. E por isso, muitas vezes, ele é visto como fraco, impaciente ou falho. Mas sob a lente psicológica,
Jó está fazendo exatamente o que uma mente saudável tenta fazer após um trauma: dar sentido ao absurdo. O problema não é Jó. O problema é o silêncio esperado dele. Esse padrão se repete com Davi, o herói, o rei, o homem segundo o coração de Deus. Mas também um jovem exposto precocemente à violência, perseguido, traído, forçado a fingir loucura para sobreviver. Davi escreve salmos que hoje seriam classificados como relatos claros de ansiedade, depressão e desespero emocional. Até quando me esquecerás? Por que estás longe? Minha alma está abatida. Isso não é apenas poesia espiritual. É expressão emocional crua. Mas observe como isso é tratado ao longo dos séculos. Os salmos são lidos como devoção, não como pedidos de socorro. O trauma de Davi é romantizado. E aqui surge a indignação central. A Bíblia registra o sofrimento psicológico, mas a cultura religiosa muitas vezes ensina a ignorá-lo. Jesus aparece como ruptura, mas também como espelho desse trauma silencioso. Ele chora, ele se angustia, ele sua sangue antes da crucificação. No Getsêmani, Jesus pede para que o sofrimento passe. Ele demonstra medo, angústia profunda. Se isso fosse qualquer outro personagem, talvez fosse chamado de falta de fé. Mas por ser Jesus, o sofrimento é santificado. Ainda assim, o trauma está ali. A psicologia reconhece esse momento como estresse extremo antecipatório, o corpo reagindo antes da dor física, a mente já colapsando diante do inevitável. E mesmo assim, o silêncio retorna. Os discípulos dormem. Ninguém sustenta emocionalmente aquele momento. Solidão é um dos traumas mais recorrentes da Bíblia. Profetas falam sozinhos. Líderes sofrem isolados. Homens e mulheres carregam o peso de expectativas impossíveis. E talvez o trauma mais profundo seja esse: a ideia de que sentir demais é fraqueza. A Bíblia não diz isso explicitamente, mas a leitura superficial construiu essa crença. Chorar pouco, questionar menos, confiar sempre. A psicologia moderna alerta. Emoções reprimidas não desaparecem. Elas se transformam em ansiedade, culpa crônica e desconexão emocional. Quantas pessoas hoje vivem esse mesmo trauma bíblico não reconhecido? Pessoas que acreditam que não podem demonstrar dor, que precisam ser fortes o tempo todo, que confundem silêncio com fé. O trauma escondido na Bíblia não é Deus ferindo pessoas. É pessoas aprendendo a sobreviver emocionalmente em um mundo que não permitia vulnerabilidade. A diferença é que hoje sabemos mais. Sabemos que fé e emoção não são opostas, que questionar não é trair, que chorar não é falhar. Talvez a Bíblia nunca tenha escondido esse trauma. Talvez nós é que fomos ensinados a não enxergá-lo. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Os personagens bíblicos deixam de ser inalcançáveis. Eles se tornam humanos. E isso não enfraquece a fé. Isso a aprofunda. Porque um Deus que caminha com pessoas traumatizadas é muito mais próximo do que um Deus que exige perfeição emocional. A Bíblia não é apenas um livro de respostas. É um registro de mentes tentando sobreviver à dor enquanto buscam sentido. E talvez o verdadeiro trauma nunca tenha sido o sofrimento, mas a ideia de que ele precisava ser escondido. No próximo silêncio bíblico que você encontrar, não passe rápido. Ali pode estar a dor que nunca foi dita. E talvez, finalmente, reconhecida.